Flávio, daqui a pouco eu te chamo, Flávio. Daqui a pouco conosco, Mr. Flávio Guimarães. Maca. You give your hand to me and say hello. I cannot hardly speak. How it's been so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me, and you don't know me well. I got a reason I well, it gets the lips and I hold his eye, but it's just a friend. It's just like as I am. 'Cause you don't know me. I never knew the artists of making love, but my heart can't feel answers for you. I'm afraid to child at the time of saying goodbye. Cause it's to my feet about you. You give your hand to me and say goodbye. I watch you walk away
looking guy. You never, never, never know how much I love you so. 'Cause you don't know me. I never knew that artists are making love, but my heart can't feel waxes for you. Beside the looking guy. Oh, you never, never, never know how much I love it so. 'Cause you don't know me. Down. Muito boa noite, senhoras e senhores. Começando hoje o Papo Guitarra, uma lenda brasileira, um dos padrinhos do blues brasileiro. Senhoras e senhores, hoje nós temos a honra de estar conversando com o Mr. Flávio Guimarães, meu querido amigo Flávio Guimarães. Boa noite, Flávio. Boa noite, Décio. Tudo bem? Como é que tá o clima? Tudo jóia, melhor agora com você. Hã? Como é que tá o clima aí em Curitiba? Olha, dia. Daquele mesmo jeito que você conhece quando você vem para Curitiba. Frio. Isso, bom. Tá ótimo. E você, como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo, tudo na paz, graças a Deus. Seguindo na quarentena. Tá certo. Tem que seguir, né? Flávio, é um grande prazer tê-lo aqui, com a gente aqui, conversando papo guitarra. Abraço aqui pro Maca. Tá dando um oi para você também, tá te dando um salve para você.
É uma grande honra para mim poder estar entrevistando um dos patronos do blues, não só brasileiro, como sul-americano, né? Um dos primeiros caras que começaram toda essa história aqui no nosso continente. Você, além de ser um grande músico, para mim é uma pessoa muito querida do meio, que eu tenho muita admiração, gosto muito. A gente volta e meia se encontra por aí nos festivais, aí sempre é uma festa, é muito bom estar vendo você tocar, seja solo, seja com blues etílico, seja com os gringos. Você é uma figura muito querida e, com certeza, uma lenda da nossa nação. Isso é verdade, sem exagero algum. Mas eu queria fazer a primeira pergunta para você, Flávio, que eu faço para todo mundo, com você não poderia ser diferente. Como é que o blues entrou na tua vida? Olha, eu acho que eu vivi numa casa na minha infância em que se ouvia muita música, discos, né? A gente tinha discos, as pessoas ouviam bastante música, ouvia-se música de qualidade, eu acho que com mais frequência naquela época, né? Tinha um certo uma história de você ir numa loja de disco, comprar um disco, ganhar um Exatamente. disco, sentar numa poltrona, botar aquele disco, ficar durante uma hora ouvindo o disco, ouvia o lado A, o lado B, depois ouvia o lado A de novo, o lado B, convidava os amigos para fazer isso. E era um programa, né? Era um entretenimento muito bom, ouvir música. As pessoas paravam para fazer isso. Hoje em dia, eu acho que com essa velocidade das informações, internet, tudo isso, as pessoas nem conseguem ficar muito tempo paradas, né, para ouvir um disco inteiro, né, uma música, Exatamente. minutos. Mas aí eu acho que lá em casa tinha discos do Louis Armstrong, tinha discos do B.B. King, tinha um disco do Fred King, muito bom. E tinham discos de blues, eu ouvia aquilo e curtia, né? Mas a minha geração era muito ligada no rock and roll, né? Então, assim, eu tenho duas irmãs mais velhas, elas ouviam bastante rock, né? Então já tinha tido eu curtia Rolling Stones pra caramba e tudo isso. Aí no disco do Rolling Stones, aquele primeiro disco, você já vê que tem uns nomes de umas pessoas que você começa a pesquisar e descobre que essas pessoas são do blues e tudo isso. E aí eu comecei a ver alguns gaitistas se apresentando, né? O Maurício Einhorn, o Rio Dora, tudo isso. E no Rio de Janeiro também tinha o Zé da Gaita, tinha o Atlântico Blues também. E eu assisti esse O Carlitos, né? e me interessei em aprender a gaita. Inicialmente, gaita cromática, que o Maurício era grande referência, eu fui ter aulas de cromática, mas cada vez que eu escutava uma diatônica, né, eu me interessava mais ainda pela diatônica, que tem uma sonoridade diferente da cromática, bem distinta. Então, e aí comecei a tocar um belo dia, estava numa festa, com uns amigos, apareceu um cara lá tocando blues. E eu arranhava um pouco na gaita. Eu tocava mal ainda, mas esse cara começou a tocar um blues no violão e eu saquei a gaita e a gente ficou tocando juntos de noite ali na festa. O pessoal, acho que nunca tinham ouvido muito uma gaita assim, né? E era raro naqueles tempos. O pessoal curtiu, esse cara me ligou depois e falou que conhecia um guitarrista que tinha um estúdio de garagem na casa dele e se a gente não ia fazer um som com esse cara. E ele ia levar um amigo dele que era baterista e se eu conhecia algum baixista. Eu já era amigo do Cláudio Bedran e Legal. deu um toque no Cláudio, a gente foi conhecer esse cara que tinha esse estúdio de ensaio, esse estúdio que seria possível ensaiar com uma banda completa. Eu nunca tinha tocado, quer dizer, eu já tinha dado canja, assim, mas nunca tinha ensaiado nem nada, devia ter ali meus 20 anos de idade. E esse cara que tinha o estúdio era o Otávio Rocha. Ô, tá vendo? Então a gente começou a ensaiar na casa do Otávio. É,
Esse E, cara... por sinal, ele era baterista no começo, né? Não, no começo não, mas depois a gente pode até chegar na fase dele de baterista um pouco mais para frente. Mas aí esse cara era o Sérgio Bap, e ele marcou um show, um ou dois shows, assim, quase uma antivéspera de Natal, aqui num bar chamado Viro, do Ipiranga, na rua Ipiranga. Era um bar legal, que se apresentavam nomes do jazz, o Romero Lubambo, né? Hélio Delmiro, Maurício Enhorner já tinha assistido lá. Era um Legal. bar muito legal. Hoje em dia tem um restaurante chamado, acho que é Severina. Mas... Então nós fizemos esse show e um pouquinho antes desse show a gente se reuniu no bar para dar um nome para a banda, né? E surgiram nomes diferentes. Um sugeriu Tropical, Blues Band, outro sugeriu não sei o que, outro não sei o que lá. Queria que tivesse blues no nome, né? E aí tinha um cara que estava tocando com a gente na época, que era o Paulo Batera. Ele, acho que ele foi do Geriza, alguma coisa assim, mora nos Estados Unidos hoje em dia, e que era uma banda de rock. E ele, na mesa, todo mundo tomando cerveja, falou, etílicos. Aí o cara, pô, gostei, blues etílicos. Que barato. Só que o Sérgio Bap não gostou do nome. Então ele ficou... E ele que tinha marcado o show no bar. Então ele, na hora de mandar a divulgação, porque saía no jornalzinho, tinha uns tijolinhos com quem se apresentar, ele resolveu batizar a banda de Banda Experiência. Que Ele interessante, cara. gostava muito do Jimi Hendrix. Então o Jimi Hendrix Experience. Experience. Então, em homenagem ao Hendrix, ele deu esse nome, Banda Experiência. Quando eu vi no jornal, eu zoei ele, né? Falei, pô, venha ver o show da nossa banda, seja a nossa cobaia. Né? Aí o Sérgio Bap desistiu e sumiu. Não quis mais conversa com a gente só soube dele anos depois. E aí, nessa altura do campeonato, a gente botou anúncios em alguns lugares, escolas de música, e até em curso de inglês, sei lá, eu e o Cláudio botamos procuramos guitarrista para a banda, não sei o quê. E aí, curiosamente, não é que aparece um americano mesmo, um americano que estava Ai, que passando legal. 6 meses no Brasil, Derek Bosshart. E ele tocava assim, num outro nível, bem melhor que a gente, já um cara profissional, cantava muito bem, tinha uma guitarra muito boa, tinha um Fender Twin. E aí nós começamos a tocar num bar no Rio de Janeiro, no bairro do Rio Comprido, Papos Bar. E assim a gente começou, não tinha, era grande o lugar. E o cara deu 100% da bilheteria pra gente. A gente começou a tocar toda sexta e sábado e bombava. Então, 100% da bilheteria, na época, para uns moleques, assim, era uma grana boa, cara. E aí a gente começou a gostar daquele negócio, né? O dono do bar era gente boa, a gente bebia muita cerveja de graça, tocava e ainda ganhava um dinheiro no fim de semana. Todo mundo ali meio vendo se vai fazer faculdade, se não vai, o que vai ser da vida e tal. Aí surgem três caras que começam a ir muito nesses shows do Papos Bar e resolvem ser nossos produtores. Eles tinham uma loja de discos, Satisfaction Discos, produzem o primeiro LP independente da banda, aí tem o Álvaro, o Renato Arias e o Gustavo Calvé. Eles produzem, sai um LP independente e naquela época a gravadora Eldorado de São Paulo faz parte do grupo Estadão, né, da rádio Eldorado, Jornal Estado de São Paulo, tudo isso. A gravadora estava investindo muito, porque o mercado fonográfico estava num momento bem aquecido. E eles fazem a primeira contratação, que é o Blues Etílicos. E logo na sequência, André Galvão. Então a gente passou a ter uma máquina de divulgação muito boa, né?
E começamos a fazer shows maiores, shows bacanas, e ensaiar bastante, e já com contrato para lançar um disco por ano pela gravadora. Aí chega o festival de 89, que é um divisor de águas para o blues do Brasil, né? No Festival qual eu estive lá com 14 anos de idade. Você estava lá? Caramba. Sim. Albert Collins com a banda completa, né? Etta James, Buddy Guy, Era James. Junior Wells, Magic Slim, uma banda maravilhosa, e todos os Chris shows Rockers. os Etílicos abriu, e quando eu estava guardando minhas coisas, o empresário do Buddy Guy falou, cara, não guarda as gaitas não, que o Buddy vai chamar você para fazer um. Caramba, eu fiquei nervoso ali do lado do palco, vendo que horas ele ia me chamar, ver se eu ia entender, qual era a música, eu não sabia qual era a música, não sabia nada. E aí ele me chama. Eu fui, toquei uma música com ele, e depois, saindo do palco, quem cruza comigo é o Junior Wells, que o Buddy já tinha chamado para fazer uma depois de mim, né? E aí o Junior Wells me dá um tapinha assim no ombro, pô, legal, gostei e tal. Vamos dizer assim, um batismo, né? Um batismo, eu fui batizado no blues. Depois, em 91, eu toquei junto com o André Cristóvão também, toquei 2 vezes com o Buddy Guy no Teatro do Hotel Nacional aqui no Rio. Aí já oficialmente, né, tocamos 4, 5 músicas por show, e foi bem interessante. E aí, com gravadora, com tudo isso, a gente, quando olhou, já estava na música mesmo, Blues Etílicos. Fazia muito especial na TV Manchete, TV Cultura, depois MTV, começou a pintar bastante show, os discos tinham crítica no jornal e tal, e era uma coisa nova no Brasil, né? Então a gente Exatamente. pegou o iniciozinho da coisa. Naquela época, o Celso Blues Boy já tinha tido uma carreira consagrada no rock brasileiro, e ele também se achou dentro desse filão e começou também a blusear mais o repertório dele. Tinha o André Cristóvão, um pouquinho depois surge o Nuno Mindeles, né? Exatamente. Aí Ambique, baseado em blues, Blue Jeans, Lancaster. Lancaster um pouco depois, né? E hoje em dia já pode-se dizer que são algumas gerações, né, que foram surgindo. O Blue Jeans foi uma das primeiras, né? O Blue Jeans também é mais ou menos contemporâneo, a gente fazia show juntos no final dos anos 80, em Curitiba era no Aeroanta, né? Exatamente. Curitiba e Maringá, né? Curitiba e Maringá. Curitiba, São Paulo e Maringá tiveram o ANTA, né? Maringá Flávio, também uma vez ou outra. deixa eu só te interromper um pouquinho, que a gente só tem 40 minutos de entrevista, já passou 21 minutos, você não tocou nada ainda, o pessoal está pedindo para você tocar alguma coisa. É muito pouco tempo para uma história de tão conteúdo, de tão valiosa como você está contando. Mas será que você podia nos agraciar com uma música, tocando uma música só? Depois você volta e fala o que você quiser. E quarentena, né? Eu fui presenteado pelo meu amigo Marcelo Naves, grande gaitista, Sim. muito importante ali na cena do blues de São Paulo, Exatamente. produtor de show, trabalha com muita gente. E ele me mandou umas bases de uma banda inglesa chamada Cinelli Brothers. São os backing tracks, né? São para você treinar em cima. Eu sei que com esses backtracks, assim, nesses momentos, eu já compus até alguns temas em cima dessas bases, que elas são muito inspiradoras. Eu vou botar um aqui, então, para levar um som em cima de uma base deles. Bacana.
Mr. Flávio Guimarães, senhoras e senhores. Flávio Guimarães. É incrível. Flávio, que coisa mais linda ouvir você tocar, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Diz uma coisa para todo mundo aqui. Quanto tempo de carreira? Quantos discos gravados? Por favor. Olha, o Blues Etílicos, se eu não me engano, tem 11 álbuns. Saíram também, além desses 11 álbuns, saíram também 2 compilações.
um DVD ao vivo e mais um EP. A gente estava, inclusive, estava se planejando para lançar um álbum esse ano e houve essas mudanças de planos, ficou um pouco difícil. Temos também um álbum, um tributo a Tião Carreiro, feito Sério mesmo? sério, feito com Noel Andrade, um violeiro, Olha que amigo. bacana. E, e na minha carreira solo, eu acredito que eu tenha também uns 12 álbuns que eu Que bacana. lancei, sendo que isso na fase do CD físico mesmo, né? Que agora a gente está meio parando com CD físico, porque o computador vem sem o leitor, o carro vem sem o CD player, então as pessoas, infelizmente, Exatamente. vão parando de ouvir. Mas, assim, tem 2 álbuns recentes, que estão um EP e um álbum completo, tem um na gaveta esperando para lançar também, que vai ser o meu terceiro disco com o norte-americano Little Joe McLaren, né? Aquele que você esteve em turnê ano passado. Isso, exatamente. Sensacional. Uma turnê. A gente tem um duo bem bacana. Em 2018 Sensacional. fez uma turnezinha nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares históricos do blues, né, como Clarksdale, no Mississippi, onde você praticamente o berço do blues, né? Você vai visitar onde é que era a fazenda que o Muddy Waters trabalhava, ou vai visitar o túmulo do Sonny Boy Williamson, né? Tem o programa de rádio mais antigo de blues do mundo, que é em Helena, no Arkansas, quer dizer, Arkansas, né? Que é uma cidade que tem uma parte antiga dela, histórica, que é praticamente, você está no museu, ela está igualzinha ela era na época do Sonny Boy Williams, em 1930, 40, 50, ela está igualzinha, lá tem prédios abandonados e tudo, mas é muito curioso, eles têm um festival muito bom lá todo ano, né, em Helena, né, Helena, Helena. e é uma atmosfera muito boa, né, a gente fez alguns shows, fez uma prévia lá do festival, um aquecimento, e foi bem bacana no festival também. Eu tive a oportunidade de ver o meu amigo Rick Astley, né, a banda Rick Astley and the Nightcats. Vimos outro cara que a gente cruzou algumas vezes nessa viagem que eu adoro, que é o Anson Thunderberg. Esse cara é muito bom. Né, a gente tocou lá em Clarksdale justamente antes dele, né? Inclusive a gente fez o nosso show em duo, depois foi o Anson, depois veio o Bob Strode com Bob Corritore. Que legal, cara. Também. Então é muito interessante, né? Porque eu tinha uma visão desse sul dos Estados Unidos bem diferente do que eu vi lá, de fato, né? Porque é um lugar e apesar de todo o sofrimento, né, da opressão, da questão do racismo, da segregação racial, é um lugar hoje que é bem tranquilo, bem harmonioso, assim, não dá para ver hoje em dia, né? Não dá para ver assim tensão racial, nada disso. As pessoas meio que são de boa lá, assim. Eu vi mais tensão racial em Chicago e Los Angeles ou Nova York do que lá, né? E é realmente Sim. muito interessante você saber que você de carro circulando ali, você conhece aquilo tudo muito rápido. Não são grandes extensões e você saber que o blues de fato nasceu ali, foi criado, foi inventado ali, naquela regiãozinha. Aí começou a se espalhar para a Louisiana, começou a se espalhar para o Texas, né? Fui em Memphis também, que é muito interessante. E então você vai em Memphis, eu fui na Sun Records, né? Que conhecer o estúdio, tem um museuzinho legal, você vê fotos do James Cotton, começou a gravar lá, né? O Big Walter Horton, isso porque eu gosto de gaita, né? Mas quem grava a primeira gravação é daquele cara famosinho, que é o Elvis Presley, né, cara? Pode crer. Então,
além de musicalmente muito enriquecedor e poder se apresentar nesses lugares com o Joe, que é um músico incrível, um cantor maravilhoso, Super guitarrista. que tem essa técnica de Piedmont Blues, né? Então, além de tudo isso, poder ter uma aula de história, né? Ter um acervo impressionante assim, de coisas e sentir como é que era que era a dureza. Naturalmente, você só imagina mais de trabalhar catando algodão, né? Um negócio assim inacreditável. As mãos das pessoas ficavam todas cheias de cicatrizes, porque o algodão fura a mão, é Sim, duro, né? tanto. A pessoa tendo que trabalhar curvada ali, sob calor, milhões de insetos, cara. Pô, tem inseto pra caramba, é um negócio meio pantanoso, então tem. Os mosquitos pegam para valer, tem 1000 tipos de inseto que mordem. Quer dizer, era uma coisa inacreditável ali, cara. Colher algodão ali é tipo pau a pau com cana-de-açúcar Na no, Bahia, né? tá bem quente. É um tipo um trabalho desumano. Mas Entendi. desse sofrimento todo, os caras conseguiram criar uma forma musical riquíssima que foi criada no século XIX, né? Já estamos no século XXI e ela não desaparece. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes que a gente termine o nosso tempo, porque, como eu falei, essa entrevista está tão enriquecedora, tão boa, conteúdo tão bom, e você está sendo a número 33 do nosso programa, que nós começamos por causa do isolamento aí, né, do Papo Guitarra aí. E, cara, tá sendo legal demais poder aprender contigo aqui, ouvir suas histórias, que são as histórias enriquecedoras de verdade para qualquer pessoa que está ouvindo. Para mim, como guitarrista de blues, eu estou ouvindo aqui, estou vibrando. Eu lembro quando você foi fazer essa turnê nos Estados Unidos, eu vibrei muito. Você estava com o Joey, esse guitarrista sensacional, espetacular. Eu estava falando com o Otávio, que é outro guitarrista espetacular, sensacional, que te acompanha também. Né, que eu falei, Otávio, aquele cara ali joga nas três, aquele cara, o buraco é mais embaixo. O som dele é... Tem uma entrevista com uma tarde. Ah, não, eu quero fazer. Eu quero fazer com o Otávio. Tava vendo, eu não consegui falar com ele ainda, mas eu fiz com o Cristiano, eu fiz com o Gustavo. Eu conheci o Celso Blues Boy. Claro que conheci o Celso Blues Boy. Eu participei até de um disco dele aí, que ele canta em inglês. Também nessa fase. O Celso, no início, quase um padrinho do Blues Etílicos. Apareceu em shows, deu canja, deu muito apoio para nossa carreira no início. Depois, lá para frente, lá em meados dos anos 90, sei lá, quando ele teve uma encrenca qualquer lá com... Eu não vou entrar em detalhes, mas uma encrenca meio sem sentido. Ele não sabe por que discutiu. Acho que houve um excesso ali de birita, talvez. E aí ele ficou meio de mal um pouco, mas continuou gostando do Otávio e continuou falando comigo numa boa. Mas o Celso, a gente trabalhou muito tempo juntos, né? Assim, eu admiro ele, um guitarrista fenomenal. Era um pouquinho difícil no trato às vezes, mas acho que com o passar do tempo ele foi ficando mais um cara mais doce, mais bacana. Uma perda imensa para a música brasileira. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, minhas duas últimas perguntas antes de a gente terminar esse momento aqui maravilhoso. Eu queria que você relatasse para a gente assim, qual foi, na sua opinião, como músico, como gaitista de blues, como artista, a tua melhor experiência no palco? Como é que foi? Com quem foi assim? É difícil perguntar isso, mas tem um... Uma experiência só é um pouco difícil, né? Eu acho que É, tem alguns shows que fizemos com blues etílicos foram muito especiais, né? Há uns 12 anos atrás, no Festival de Rio das Ostras, aqui no Rio de Janeiro, um festival maravilhoso que tem uma programação sensacional, que eu espero que essa pandemia não atrapalhe, que possa acontecer ainda no final desse ano. Numa ocasião, a gente tocou para umas cerca de 40 mil pessoas, e foi muito bacana, sistema de som,
um dia inspirado, um público muito inspirado. Esses shows maiores a gente sempre se recorda, alguns shows na Cava do Bosque também, quer dizer, Cava do Bosque, não, lá em Ribeirão, Teatro de Arena, né? E o circuito Banco do Brasil, Seguros, sem dúvida, foi a grande oportunidade para a gente se apresentar, né, para Curitiba, também mais de 30 mil pessoas, Porto Alegre, Manaus, São Paulo, Goiânia, Brasília, Porto Alegre. Então é um circuito vital. Esse festival é vital hoje em dia também para o blues no Brasil. E naturalmente, assim, eu gostei, tive a sorte de acompanhar o Charlie Musselwhite, né, a minha banda, o Pachugo Perrota e André Tandeta. Fizemos turnê com o Charlie Musselwhite aqui no Brasil, com 8 shows. E fizemos até, tem até no Jô Soares a gente tocando. Fizemos coisas legais com Sugar Blue. Eu fiz um show muito bom com uma banda sensacional que o André Cristóvão colocou junto, acompanhando o Taj Mahal, no Heineken Concert. Muito bom. E me lembro muito também do Nato Blues. Você lembra do Nato Blues que a gente fez? Blues, Porto Alegre, São Paulo, Rio, Paulo Moura, Curitiba. Paulo Moura, foi sensacional. Então, Luke Peterson. No mesmo festival. Caribel. Caribel, exatamente. O do Lurie. Eu tive uma experiência boa com ele também no Sesc Blues, que foi quando a gente viajou junto com ele, com Mike Turner e a banda do Ike também. Então foram muitas coisas, né? O Buddy Guy, Magic Slim. Então, houve uma troca muito boa, assim. Gostei muito também de... uma vez a gente estava com Rick Astley and the Nightcats, a gente estava no Ceará. E aí pintou uma festa para fazer, uma festa assim, pessoal rico, tal, um negócio meio careta, mas tinha uma estrutura, tinha um palco, tinha uns instrumentos, tinha uma produção. E aí eu falei pro Rick, Rick, cara, tem uma festa aí num day off, os caras estão querendo que eu toque e tal, eu posso chamar aqui uma galera do Ceará para fazer uns amigos, ou se você me liberar a banda, eu faço com a banda. Se eles toparem aí, tem um cachezinho para cada um e tal. Né? Aí eu toquei, fiz um show inteiro com os Nightcats. O Rick ficou no hotel e eu fiz lá com o Kid Ed. Eu lembro dessa ocasião que vocês foram para a Argentina, tocaram no Mississippi Delta Blues Festival, depois foram para o Ceará, para o Nordeste, não foi essa nossa ocasião? Foi que teve a turbulência na Argentina lá, que vocês passaram maus bocados. A história famosa da Argentina, voltando da Patagônia com o Rick, o Nico Smold, né, uma turma bacana lá da Argentina, que toca muito, o Patos, o baterista. E, cara, foi assustador, cara, porque era um Douglas, um avião bem antigo, que já tinha sido aposentado no Brasil há uns 10 anos atrás. Um avião que a VASP usava até meados. E, assim, a impressão pra caramba. Ia ter um acidente aéreo mesmo. Chegou a ter cheiro de querosene dentro do avião. Meu Jesus, Nazaré. E os argentinos gritando, as mulheres gritando e rezando, fazendo o sinal da cruz, todo mundo achando que ia morrer. A gente ri depois. Na hora não é engraçado, não. Certo. E deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar. O Mississippi Delta Blues Festival que você participou, quantas participações você teve no Mississippi Delta Blues Festival aqui no Brasil? Olha, eu participei como Flávio Guimarães umas 2 ou 3 vezes, com Blues Etílicos mais umas 3 vezes. Como produtor, eu levei o Rick Astley and the Nightcats, levei o Joey Filisco, com o duo dele. E essa crise, essas mudanças todas no mundo, né? E agora essa pandemia ainda por cima, infelizmente vão afetar muito o mercado da música, né? Os produtores e os músicos estão sofrendo bastante. Eu espero que o nosso amigo Toio consiga dar uma volta por cima aí, porque o último ano foi um ano difícil, né? É difícil ser empreendedor
trabalhando com um gênero musical que, apesar de ter grande qualidade e ter até um apreço muito grande do público, é um gênero um pouco ignorado assim, pela grande mídia, né? Exatamente. Exatamente. Mas, Flávio, eu quero te agradecer por esse momento que você teve com a gente aqui. É uma grande honra entrevistar você, meu amigo, da qual eu já tive a honra de tocar. Tenho a honra de poder conversar sempre. Você é uma pessoa muito especial para mim, para toda a comunidade, toda a família do blues brasileira e sul-americana, com toda certeza. Espero que a gente consiga passar e atravessar esse tempo com muita dignidade, de cabeça erguida, e que os bons tempos voltem. Para na estrada, nos festivais, que essa é o nosso trabalho, né? E o nosso trabalho, a gente poder se encontrar, tocar junto e exatamente. Dar risada. Depois do show, tomar uma cervejinha gelada, comemorando o show, assistindo o show de um colega. E faz falta realmente, né? Agora a gente está sentindo muita falta disso. É isso aí, meu querido. Deus te abençoe. Quero agradecer aqui a Garagem de Instrumentos Musicais pelo apoio, Mississippi Delta Blues Bar, Mississippi Delta Blues Festival. Quero agradecer a lenda viva da harmônica brasileira, Mr. Flávio Guimarães. Flávio, muito obrigado. Você pode tocar mais uma pra gente, Flávio? É possível? Então vamos fechar aqui com Flávio Guimarães, senhoras e senhores, ao vivo para todo o Brasil e o mundo agora. Flávio Guimarães. Mr. Flávio Guimarães, do Papo Guitarra. Obrigado, Flávio. Deus abençoe você e toda a sua família. Abração em você. Fiquem bem aí, todos vocês, os ouvintes, seus familiares. Grande abraço.